E eu queria agora passar por algo que tem trazido muitas manifestações até o Ministério, que é a operação para o pagamento dos R$600. Quero primeiro ressaltar aqui o esforço das equipes do Ministério da Economia, da Casa Civil e lá do Ministério da Cidadania, para trabalhar na organização da operacionalização, ministro. O mais importante é darmos agilidade e segurança. É importante dizer isso, porque nesse momento que estamos aqui reunidos, o projeto está sendo votado no Senado Federal. E logo após, nós temos ainda três fases importantes. Nós temos a sanção, que será o mais rapidamente possível. Terá que haver um decreto regulamentador e deverá haver uma medida provisória de crédito extraordinário para permitir que esse recurso chegue até as pessoas. Eu quero lembrar que o Cadastro Único no Ministério da Cidadania tem hoje 75.122.857 pessoas, das quais 60.405.000 têm CPF. E em abril, segundo a avaliação que eu recebi nesse instante, antes de vir para a reunião, deveremos chegar a 65 milhões com o CPF, um total de 28.484.729 famílias. Como é que será isso? Segundo a lei, o pagamento será pelos bancos federais, Banco do Brasil, Caixa, BASA e BNB. Estamos trabalhando com as melhores redes, que é Caixa, Lotéricas, Banco do Brasil, Correio. Será a maior rede possível para o dinheiro chegar com agilidade para o cidadão. Nas soluções que buscamos, o cidadão que não está em programas do governo, que não está no Cadastro Único, ele vai poder inserir informações. E nós vamos buscar os elegíveis como? Atendendo os requisitos da lei, passando pelo Cadastro Único, mais as informações recebidas, dadas através de um sistema que será anunciado brevemente, e haverá o batimento, ou seja, haverá a confrontação com todos os registros e todos os cadastros que o governo federal tem. É importante dizer que o Cadastro Único atende a 25 programas do governo federal em relação à assistência social e atende a estados e municípios. Por fim, público do Bolsa Família. Pagaremos agora as 14 milhões de famílias em abril. Aqueles que estão no Bolsa e têm, pela lei, direito aos R$600, eles seguramente vamos pedir à Caixa Federal para que faça um esforço e emita uma folha suplementar para poder agilizar e permitir o pagamento dessas famílias. Para quem não recebe o Bolsa, então aí os cruzamentos serão feitos. Por exemplo, o público que é microempreendedor individual, que é MEI, nós estamos falando com o Ministério da Economia, que está aprontando a base de dados, vai transferir para o Ministério da Cidadania e para o Cadastro Único, para que a gente possa estabelecer com clareza os critérios de elegibilidade. Por fim, contribuintes individuais são as pessoas físicas que estão fora do MEI, mas são contribuintes para o INSS. Eles também terão um espaço para garantir o recebimento desse recurso. Os informais, que estão à margem de qualquer cruzamento, eles terão uma solução tecnológica. Essa solução será digital. Eu quero fazer um pedido para que as pessoas não se dirijam nesse momento, nem às agências da Caixa Federal, nem às agências do Banco do Brasil e nem aos CRAs. O sistema ainda não está implantado por conta de que falta a votação no Senado, que deve acontecer hoje, e a implementação que deveremos anunciar brevemente. Para concluir, é importante ressaltar, por favor, mantenha o sigilo dos dados. No último final de semana, várias iniciativas, inclusive denunciamos ao ministro Sérgio Moro e à Polícia Federal, criação de sites, números, para obter os dados das pessoas. O objetivo disso é depois fraudar o sistema. Então, por favor, as pessoas tenham um pouco de calma, não deem os seus dados para qualquer pessoa ou qualquer site que diga que por lá ele vai receber o benefício. Não procurem os bancos oficiais nesse momento, porque o sistema ainda não está acionado, por conta de que a lei ainda não está sancionada, e tudo isso
para manter os dois pilares, que é o de segurança no processo e agilidade. O presidente Bolsonaro determinou que no mais breve espaço de tempo nós possamos atender a todas essas categorias que estão aqui listadas e os recursos irão chegar sim com segurança na mão de cada brasileiro e cada brasileira para ajudar a vencer esse momento. Era isso, senhor ministro. Ministro André Mendonça, da AGU. Boa tarde a todos. Ministro General Braga Neto, demais ministros. Boa tarde à imprensa, à sociedade brasileira que nos acompanha. Em primeiro lugar, dizer que o momento que nós vivemos é um momento em que se demanda de todos uma atuação serena, séria e baseada em bom senso de todos, trabalho coordenado, um trabalho sistêmico, tendo como foco a defesa do cidadão, o interesse do cidadão. No âmbito do que me envolve, nós temos sido demandados a tomar medidas e avaliar várias medidas com impacto jurídico. E todas as medidas, elas têm que ser avaliadas dentro dessa perspectiva, não só dentro da questão jurídica, mas analisando 4 pilares fundamentais. Primeiro, a saúde. Segundo lugar, o desenvolvimento e as desigualdades sociais e regionais. Em terceiro lugar, os impactos econômicos. E em quarto, que é o que me diz respeito mais diretamente, o impacto jurídico e a viabilidade jurídica das medidas. Esse trabalho, por ter essa característica multidisciplinar, envolve o engajamento de todos e daí a representatividade de todos nós aqui nessa tarde. De modo específico, no que tange a AGU, nós designamos 12 advogados da União para reforçar a equipe da consultoria jurídica do Ministério da Saúde, 4 membros da instituição para agregarem ao trabalho que está sob a coordenação da Casa Civil, além de todo um redirecionamento interno focado no atendimento, no prazo mais exíguo possível, das demandas que envolvem o combate à crise do coronavírus. Os colegas têm trabalhado dia e noite, sábado e domingo, de madrugada, focados diante da necessidade de atender com presteza às necessidades de cada pasta. Para os senhores terem uma ideia, no âmbito das licitações que têm sido demandadas pelo Ministério da Saúde, os colegas têm dado pareceres no prazo de 24, no máximo 48 horas. Nós fizemos uma alteração legislativa encaminhada pelo Presidente da República, mudando os critérios para a contratação em função do combate, da aquisição de medicamentos, produtos e contratação de serviços para o combate à crise do coronavírus. Vários atos normativos foram editados. Eu chamo a atenção especial para as atividades essenciais, aquilo que demanda que a sociedade continue numa atividade permanente, até para serem supridas as carências de medicamentos, de abastecimento de alimentos, a atividade que está diretamente envolvida também a produção de alimentos e medicamentos, transporte, aeroportos, para que toda a questão logística, a questão de saúde, a questão sanitária, ela possa se desenvolver dentro da maior normalidade possível. Alguns atos normativos estão em gestação, alguns deles já anunciados, e eu chamo a atenção para as medidas provisórias que envolvem a apresentação já feita pelo presidente do Banco Central, várias políticas envolvendo a ajuda a trabalhadores, ao setor empresarial. Nós tivemos ontem uma decisão muito importante por parte do Supremo Tribunal Federal, que nos abriu uma perspectiva muito mais segura em termos de segurança jurídica, no que tange as amarras e os entraves até então presentes diante da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós temos uma expectativa também de uma outra ação muito importante que envolve a questão do BPC,
O BPC, da forma como ele foi aprovado, na nossa perspectiva, ele tem vícios de constitucionalidade, e uma vez saneada essa questão, certamente a economia terá muito mais, uma perspectiva muito melhor de auxílio ao combate à crise, porque são 20 bilhões ano, uma perspectiva de 10 anos, 200 bilhões de reais. Então, toda a tratativa de incentivo à economia, ela parte dessa segurança também, do que já existe de comprometimento das finanças públicas. Nós estamos trabalhando também numa medida provisória, a partir de um diálogo iniciado pelo Procurador-Geral da República, a fim de se criar um fundo específico destinado ao coronavírus, a vários ingressos previstos, frutos de acordo de leniência, delações premiadas, de ações civis públicas, ações de improbidade. Então, nós vamos procurar criar um fundo especialmente voltado a aportar esses recursos, a fim de que sejam centralizados no combate ao coronavírus. Nós, há pouco, ingressamos com 2 pedidos de suspensão de segurança junto à presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Um deles que trata da questão do fundo eleitoral. A questão do fundo eleitoral, a destinação desses valores, se vai ou não se destinar para o combate à crise do coronavírus, é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional. Então, isso demanda uma alteração legislativa. É um entendimento que está no debate político, não é um debate judicial, e daí a necessidade de se fazer o debate no campo adequado. O segundo pedido de suspensão de segurança, ele envolve a questão de atividades essenciais, 2 delas de modo muito específico, a questão das lotéricas. As lotéricas, elas são imprescindíveis para a população, em especial aquela de baixa renda, porque é ali que ela paga a sua conta de água, a conta de luz, é ali que ela recebe seu Bolsa Família, e sem as lotéricas disponíveis para essa população, ela não vai ter como ter água, luz e alimento dentro de casa. Um outro ponto que também tem sido debatido é a questão das atividades religiosas. O decreto presidencial que considerou as atividades religiosas como atividade essencial, ele fez uma ressalva expressa de que tem que se atentar para as determinações de saúde, de vigilância sanitária. Esse decreto ele se baseou no que foi já construído pelo governo do estado de Nova York, que fez uma orientação no mesmo sentido, até mais aberta do que foi feita aqui no Brasil, porque em Nova York se deixou a critério das autoridades religiosas e não das autoridades de saúde. Então, são esses os pontos essenciais que eu gostaria de compartilhar com os senhores hoje. Meu muito obrigado. Muito obrigado, ministro André. Brigadeiro Botelho, do Ministério da Defesa. Meu cordial boa tarde aos senhores ministros, senhores presentes, boa tarde. O Ministério da Defesa foi acionado para cumprir a missão de apoio aos órgãos de saúde, os órgãos de segurança pública, desde o dia 20 de março. Com essa missão, o ministro estabeleceu a diretriz de execução para as Forças Armadas por intermédio do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Nós nos organizamos, dado a capilaridade das Forças Armadas em todo o território nacional, nós nos organizamos em 10 comandos conjuntos e um comando conjunto permanentemente ativado, que é o Comando de Operações Aeroespaciais da Força Aérea Brasileira. Dessa maneira, nossas ações iniciais foi o contato com as autoridades de saúde e segurança pública dos estados e municípios para identificar as demandas dos estados e municípios no esforço nacional de combate ao Covid-19. E, desde então, várias ações estão sendo desenvolvidas pelas Forças Armadas. Dentre elas, podemos destacar apoio à vacinação contra a gripe. Apoiamos alguns estados contra a vacinação à gripe, a desinfecção e descontaminação de áreas de maior circulação,
sejam em metrôs, rodoviárias, estações de BRT, onde nós fizemos esse tipo de trabalho, utilizando a expertise que nós temos, equipes de DQBRN, que é a Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, das Forças Armadas. Fizemos inspeções navais, onde foi demandado, campanhas de conscientização também, apoio à distribuição de cestas básicas, montagem de barracas, montagem de hospitais de campanha dos estados e municípios. Utilizamos também equipes das Forças Armadas especializadas na triagem de pessoas para serem encaminhadas à rede hospitalar dos estados e municípios, apoio ao controle das faixas de fronteiras, em apoio à Polícia Federal e aos agentes de aduana e de imigração, assim como também apoio aos portos e aeroportos nesse tipo de controle. E, enfim, fizemos também capacitação de agentes para a defesa biológica e química, desinfecção e descontaminação de áreas também, a capacitação dessas pessoas. E um grande trabalho que é feito pelas Forças Armadas é o apoio logístico ao Ministério da Saúde também, nas suas demandas logísticas de transporte, seja marítimo, terrestre ou aéreo, para todos os locais do Brasil, de todo tipo de insumos de saúde. Então, em resumo, essas são as atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas. Muito obrigado, senhores. Boa tarde. Senhores, me desculpem, é a coordenação. Agora o ministro Mandetta, por favor. Muito bem, boa tarde a todos. Esse novo formato, aqueles que estão acostumados com o formato dos últimos 60 dias dos boletins epidemiológicos no Ministério da Saúde, entendam como um mesmo boletim, um momento do boletim, só que ampliado no término dos 30 dias entre o primeiro caso e os 30 dias, a gente dimensionou o problema. O problema ele extrapola muito o tamanho do Ministério da Saúde para a solução do problema. Então, a partir de agora, começa um conceito ampliado de coordenação e controle das ações. Num formato em que o Ministério da Saúde muitas vezes fará demandas que hoje estão sobrecarregadas.